isso aí eu não faço como humanização. Na verdade, eu sou assim. Isso aí é uma questão que vem lá do berço, da educação dos meus pais, que é você respeitar o próximo, você ouvir a pessoa, você conversar com ela, você precisa conhecer a pessoa. Então, acho que tudo isso é uma questão, não é uma questão que eu faço isso profissionalmente. Na verdade, o que vocês assistem, o que as pessoas assistem na televisão, nada mais é do que o que eu sou. Então, assim, eu nunca gostei muito de eu sou engessado e não sei o quê, porque eu já fui, começo de carreira é complicado, você tem que usar terno, gravata, é uma coisa meio... Mas quando eu fui me soltando ao longo do tempo, tendo aberturas para que eu me mostrasse do jeito que eu sou, e eu sou um caipira, eu falo porta, porteiro, porcaria, e é assim que eu trabalho, entendeu? Só no off que o chefe não deixa na hora de gravar o off, mas durante as entrevistas eu sempre fui assim, porque na verdade para mim nada mais é do que conhecer pessoas e contar essas histórias. Acho que contar histórias de pessoas, isso me emociona naturalmente, seja uma história alegre, seja uma história triste. Eu me emociono muito com isso, eu dou muita risada com histórias engraçadas e divertidas e choro mesmo com histórias tristes que me comovem realmente. Não só me comove, como assim, porque você passa a fazer parte um pouco da história dessa pessoa, a partir do momento que ela te conta tudo. Então, a minha trajetória assim, na comunicação começou muito antes do que eu imaginava. Na verdade, era aquele menino de 10 anos que eu via o irmão trabalhar na rádio de noite, ficava com o radinho, a mãe entrava no quarto para ver se estava dormindo, fingia que estava... E abaixava o volume e depois aumentava de novo para ouvir meu irmão trabalhando durante a madrugada. Isso, essa coisa foi tomando conta de mim, assim, aos pouquinhos. E aí, aos 15 anos, eu já estava trabalhando em rádio, que na verdade é a minha grande paixão, mais até do que televisão. A televisão, ela te mostra, o rádio te surpreende por você não ter a imagem. Então, eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, eu acho que isso é a opinião pública. Quando você bate papo, quando você proseia com as pessoas, ela dá o seu ponto de vista. E tudo isso engloba a opinião pública. Eu acho que a imprensa não viveria sem a opinião pública e vice-versa. Só que também, infelizmente, nós temos muitos jornalistas que usam da opinião pública para o lado ruim da coisa. Nós temos péssimos profissionais em todas as áreas, não só no Brasil como no mundo inteiro. E o jornalismo não é diferente. Realmente nós temos grandes profissionais. É claro que eu fico feliz porque a maioria ainda é do bem, mas nós temos um percentual interessante de laranjas podres ali no meio que transformam, deturpam a opinião pública para os seus interesses. E é uma coisa que eu nunca gostei. Eu acho que a gente depende um do outro. É claro que a mídia influencia mais do que é influenciada pela opinião pública por atingir de uma forma muito maior. Um veículo de televisão, ele atinge de uma forma gigantesca, absurda, que hoje se fala 10 pontos de audiência, não sei o que, 10 pontos. Pô, 10 pontos de audiência aqui em São Paulo são 600 mil aparelhos ligados. Se você for colocar aqui a média de 3 a 4 pessoas, vamos colocar 4 pessoas, são 2 milhões e 400 mil pessoas assistindo você ali com 10 pontos de audiência. Então, se trabalha de um jeito muito mais simplificado. Mas para mim, esses 2 milhões de pessoas que assistem, cada um é importante. Que se atinja um por um. E por isso também, muitas vezes, lá atrás, em outras situações, eu já deixei de fazer certas reportagens, porque eu falei, não, essa reportagem está tendenciosa, eu não vou fazer. Já arrisquei o meu trabalho, já arrisquei o meu pescoço, mas isso é uma questão de índole, de caráter. Ou você tem, ou você não tem. Todos nós somos. Nós somos formadores de opinião como jornalistas, mas fora daqui eu tenho a minha opinião e eu faço parte da opinião pública. A população em geral é opinião pública. Seja ele, eu acho que aí entra um dos poucos momentos
Uma das poucas situações onde a classe, na minha opinião, não implica. Porque ela tem a opinião dela, seja certa ou seja correta ou seja errada, de acordo com o que outras pessoas que formam opinião pensam. Porque a pessoa tem o direito de pensar o que ela quer e não ser influenciável de uma forma tão abrupta. Eu acho que se aproveita muito do fato de pessoas que não têm um estudo talvez um pouco mais amplo, muita gente acaba explorando isso para tentar envolver essas pessoas, para que elas mudem de lado, para que tomem uma outra opinião. Em compensação, você vai pegar pessoas que talvez não tenham uma cultura muito vasta, mas se você for carpir ou se você for nadar num rio, no interior, por exemplo, o cara vai saber te dizer onde afunda, onde não afunda. Então, assim, cada um tem o seu setor de inteligência, de competência, de saber o que é aquilo, independentemente da cultura que tem. Então, todos nós fazemos parte da opinião pública. Quer alguns queiram, quer não queiram. Não existe isso. Essa questão da polarização estão transformando a questão política nacional em jogos de futebol. E isso eu não concordo nunca, jamais concordarei. Difamações, calúnias, sejam verdadeiras ou não, eu acho que você tem que se apropriar de propostas. Então, essa coisa da polarização, de que isso vai acontecer, de que uma vai fazer uma para os pobres, outra para os... Balela. Isso tudo é balela. Nós somos um povo, nós somos um país de 200 milhões de habitantes. Ou seja, todo país tem a sua população pobre, classe média, classe rica. É claro que eu espero, pelo menos, que haja uma proximidade, uma aproximação entre as classes, para que aquele que não tem condição, ele possa pelo menos ter o que comer, ter uma qualidade de vida, ter a casinha dele, sabe? Coisas básicas para o dia de saneamento básico, é uma coisa que a gente nunca discute. Você já viu alguém fazer protesto? Tem protesto por falta d'água, tem protesto por emprego, por casa, por terra. Você já viu alguém fazer protesto por falta de saneamento básico? Você viu? Eu também nunca vi. Não, precisamos de saneamento básico. Falta de saneamento básico mata. Pessoas morrem por causa disso. E eu nunca vi ninguém protestar por isso. Então, a gente vive um momento que política e torcida se misturam num processo que não deveria existir dessa forma. Sabe? Militantes de um partido, militantes de outro partido, precisam ter raciocínio. Não tentar influenciar ou não arrumar briga e confusão para que as pessoas essas pessoas impõem aquilo que elas querem. Impor, processo de imposição não existe. Você não pode me obrigar a aceitar. Você pode tentar me convencer do contrário. Isso se chama diálogo. E é uma coisa que tem faltado muito no nosso país. Como disse, um pouco caluniosos demais, um pouco exacerbados, exagerados, de uma forma de atacar e não serem debates propositivos. O que a gente espera de dois candidatos ou de mais candidatos é que eles discutam propostas para melhorar um país. Isso em qualquer lugar do mundo, sabe? Eu acho que a gente fala que a gente vive uma democracia em que o voto é obrigatório. Esse é um outro processo que nós vamos ter que discutir numa outra ocasião, porque é um processo muito mais amplo do que a gente imagina. Mas qualquer democracia, da mais fajuta que seja, é melhor que qualquer processo de imposição, de comunismo, enfim, qualquer processo onde te restrinja, o povo se transforme em um povo restrito. Então, eu não gosto da forma com que as coisas têm sido levadas, não concordo. Eu acho que já foi o tempo em que, quando saímos da ditadura e a democracia adentrou esse país de uma forma avassaladora,
Mesmo assim, ainda era um princípio de democracia, a gente tinha por debaixo do pano muita coisa acontecendo. Eu acho que muita coisa precisa mudar ainda. Só que o povo brasileiro precisa entender melhor isso, entender o que quer, se quer proposta ou se quer briga, sabe? Então, problemas o país já tem de monte, eu acho que a gente precisa de propostas. Eu acho que os problemas são os comuns que nós já estamos acostumados. Eu acho que assim, a gente tem que discutir um salário mínimo melhor. Eu acho que esse é um assunto interessante. A saúde é um problema sério que a gente atravessa e parece que as pessoas não enxergam isso. Tem gente que demora 3, 4, 5, 6 meses, um ano para ser atendido, para uma consulta, para um exame. Então, assim, a fome é um problema que a gente ainda enfrenta. E o que me dói um pouco é ver que os políticos tratam isso como percentual. E eu gosto de tratar isso como pessoas, sabe? Cada um são pessoas, sabe? Não é um percentual, diminuímos de 30 para 20 a mortalidade por fome, sabe? Pô, 20, diminuímos para 20, vamos tratar isso como uma forma mais concreta de pessoas, de gente. A gente tem que procurar eliminar isso. Então, acho que assuntos que eu sempre gostei de abordar e que eu gosto de discutir são referentes à saúde, são referentes à fome, referentes ao saneamento básico, situações estruturais. Eu acho que a gente precisa trabalhar melhor a questão de não dar o peixe, mas ensinar a pescar, sabe? Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que projetos sociais são interessantes. Eu acho que o projeto do Bolsa Família é importante. Precisa ter uma fiscalização, precisa ser estruturado, precisa ser um pouquinho melhorado. Não é simplesmente dar o dinheiro, mas eu acho que isso tem ajudado a tirar muita gente da fome. Também tem ajudado muita gente a ficar em bar e usando esse dinheiro em vez de cuidar da família. Mas isso aí é um processo de fiscalização, um trabalho que precisa ser melhor planejado e melhor fiscalizado. Mas eu sou a favor de todo tipo de discussão que seja para melhorar a situação da população. Sempre fui. Até porque eu acho que assim, eu falo muito, eu vim de baixo, sabe? Meu pai servia cafezinho num banco e minha mãe era telefonista. Então, somos em 5 irmãos, então uma família de 5 irmãos. Era complicado, na época a gente às vezes a bolacha recheada era porque o vizinho tinha mais dinheiro, às vezes comprava e ganhava uma, porque era tudo muito contado, sabe? O próprio arroz e feijão que a gente comia, de vez em quando tinha uma mistura, de vez em quando era arroz e feijão, e a gente agradecia a Deus por isso. Então eu acho que a gente que passou por isso, a gente talvez entenda um pouquinho melhor essa situação, um pouquinho mais de quem nunca passou. O brasileiro quer ver sangue. E isso me incomoda de uma forma que você não tem ideia. Porque eu acho que a televisão brasileira, no geral, desses 25 anos que eu tenho de profissão, eu tenho visto uma televisão brasileira cada vez mais difícil ou aceitando um pouco mais aquilo que o povo tem sede, sabe? Que é a violência. Eu acho que isso tem que ser mostrado para que a gente possa trabalhar, entendeu? Mas também a gente não pode ser hipócrita de achar que muitas querem só isso. Não, eu acho que a gente pode trabalhar isso sim, de uma forma, tem que ser mostrado, porque até para que as pessoas vejam que o nosso sistema é deficitário, o nosso sistema é péssimo, sabe? O órgão público, o governo, que vai desde o federal até o municipal, a gente sofre com isso, com o problema da violência. Em todas as cidades, cidades pequenas, cidades grandes, todo mundo passa por isso hoje. Você sai de casa sem saber se volta, sabe? Então, esse é um problema que a gente precisa trabalhar com mais afinco. E as TVs mostram isso, só que eu acho que a gente tem que ter um parâmetro um pouco melhor.
limitar um pouco mais as coisas para que isso não se torne pão e circo, sabe? Meu receio é que um dia isso possa se transformar em pão e circo. Para muita gente já se transformou, para outros está a caminho. Eu acho que a gente precisa melhorar um pouco isso, infelizmente. Eu acho que você vê algumas emissoras que têm um índice de audiência muito baixo e que colocam reportagens que são importantes, como de dia sobre saneamento básico, sobre saúde, mas ninguém quer ver. Então, assim, hoje a classe alta, as classes A e B, elas estão migrando para o canal fechado. E as classes C, D e E, elas hoje acabam ditando um pouco esse ritmo televisivo que eu acho que a gente podia começar a repensar. Esse ritmo. Não sei, acho que não acredito que chegue a esse ponto, entendeu? Mas eu acho que a gente precisa colocar um novo rumo para isso. Mesmo que seja um processo lento, devagar, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de educação na televisão, um pouquinho mais de respeito. Vou falar uma coisa aqui que me incomoda muito e doa quem doer também, porque isso me incomoda. Hoje estão dando o microfone na mão de qualquer pessoa. Tem gente que não sabe falar o básico da língua portuguesa. Então você quer ajudar, você quer auxiliar no aprendizado do seu telespectador, com o quê? Com nós vai, nós vem? Sabe? A gente fomos, não vai ajudar. Sabe? Eu acho que assim, a gente se prepara, eu estudei 4 anos e continuo estudando até hoje, lendo e buscando informações. E, infelizmente, hoje também é um outro problema que nós temos. Pessoas que acabam fazendo um pouco de sucesso, vou colocar entre aspas, porque o sucesso é uma coisa tão relativa, né? As pessoas acabam fazendo um sucesso na televisão e aí você vê qualquer emissora já dá na mão. Toma o microfone, vai lá e faz porque você dá audiência. E esse é um caminho realmente muito perigoso para a televisão. Como é o caminho perigoso de, por exemplo, um repórter cinematográfico ser trocado por um repórter que pega o microfone e está com a câmera na mão. Eu sou contra, totalmente contra. Eu acho que eu não sei mexer numa câmera. Eu trabalho com isso há muito tempo. Se você me der uma câmera, eu não sei mexer. E vou dizer para você porque que eu não sei mexer. Nunca me interessei. Sabe por quê? Porque um dia a pessoa vai falar assim, não, mas você pode filmar, você sabe. Eu falei, não sei. Porque o trabalho do outro não é meu. O cara estudou para ser repórter cinematográfico. E aí a gente pega um cara que segura o microfone, grava por celular, A gente está tomando um rumo que realmente não é o que eu acho que seja o melhor, mas é só uma opinião. Sempre fui, sempre fui. Eu acho um absurdo isso. Eu acho uma falta de bom senso do Supremo Tribunal Federal que permitiu que isso acontecesse. Mesmo hoje, se eu fosse um jovem como vocês, sabe, e começasse a trabalhar em comunicação, mesmo sabendo que não é obrigatório, eu ia atrás de uma faculdade. Por mim, não pelo ministro do Supremo. Jamais por ele, entendeu? Iria por mim. E é a sugestão que eu dou para todo mundo, para quem quiser seguir essa carreira. Porque eu acho que o estudo é necessário em qualquer circunstância, sabe? E em jornalismo também. Até porque você lida com pessoas do outro lado, milhões de pessoas, sabe? E eu acho muito bacana, a Record é uma delas. Não adianta a pessoa normalmente chegar aqui para trabalhar no jornalismo se ela não tiver o diploma, o MTB, se ela não tiver aqui, ó, não, mas a lei diz, não. Ok, não, a lei diz, mas nós trabalhamos assim. Cadê? Você está formado? Eu acho que isso é o mais correto. Sim, totalmente.
Só que muito mal usado às vezes, como dinheiro público, sabe? Nosso dinheiro é muito mal usado, ele é roubado, em escândalos de Petrobras, de tantas outras coisas, sabe? É assim que se faz também, né? Então eu acho que é um dos... É uma das bandeiras que eu carrego, eu acho que é um tremendo... Você perguntou bem social, né? Bem social. É muito mais que um bem social, só que a gente precisa saber tratar, como se fosse um filho, esse bem social. É tratar com carinho, é tratar com respeito, é tratar com educação, como se fosse um filho. É um bem social. Isso é nossa vida, a gente precisa tratar dessa forma. Eu acho que são poucos jornalistas assim que trabalham com isenção de opinião. Ainda mais hoje em dia se abrir um pouco o leque para isso, porque as pessoas, para que o jornalista possa opinar mais. Antes era uma coisa muito mais engessada, em que você não podia emitir sua opinião, e com as redes sociais a coisa ficou muito mais aberta, entendeu? Eu acho que dependendo do assunto, existe a isenção. Dos bons profissionais, é claro, dos péssimos jamais vai existir. Dos corruptores e dos corrompidos, sabe? Então, as pessoas que aceitam a corrupção, desde lá de cima até para ela mesma, aí realmente vai ser difícil você encontrar. Agora, eu acho que há temas e há situações que você tem que deixar para que o público possa dar a opinião dele, para que ele assista aquilo. Na verdade, você precisa mostrar os lados, certo? Numa reportagem, você vai ter sua opinião. Acho que isso também entra no processo da isenção de opinião. Você pode ter sua opinião para você, mas na hora de fazer uma reportagem, você tem que saber conduzir isso para que os dois lados da moeda, ou mais lados, porque não existe só dois lados numa história, às vezes tem mais lados, até ramifica um pouco a situação, para que você possa permitir que tudo isso seja acoplado à sua reportagem, que você conte essa história e que a pessoa em casa possa tirar a sua conclusão. Você, ó, aqui estão as informações, todos os dados. Estou contando para você essa história. E aí você pensa o que você achar melhor. Eu acho que as reportagens, em muitos casos, elas têm que ser dessa forma. Mas isso não proíbe o jornalista de ter a sua opinião internamente. Tem muita gente ruim. Tem muita gente que usa situações e transforma as situações, entendeu? E eu conheci isso muito bem lá no Piauí. Então eu sei como é que é. Não digo que todos lá são, mas um, em especial, ele está realmente marcado no meu coração. Como uma pessoa ruim, sabe? Mas tudo bem, eu acho que a gente também passa por isso. A gente tem que ter a cabeça no lugar e o discernimento para saber quem presta e quem não presta numa história dessa, né? Então, Todos nós fomos, somos e seremos, independentemente de trabalhar em comunicação ou não. O formador de opinião, hoje, por exemplo, é em rede social. Você tem formadores de opinião que não são jornalistas, entendeu? Que não são, não significa que só o jornalista é formador de opinião. Hoje, com tudo isso aberto, escancarado e colocado à mesa, você tem um banquete. Basta você saber o que você quer comer. Se você quer uma comida saudável, se você quer comida gordurosa, se você quer se alimentar pouco, se você quer passar mal durante a noite para dormir, porque comeu muito, aí vai de cada um. Nem sempre. Nem sempre. Eu acho que assim, a gente tem sofrido um pouco com isso, porque é o tipo de frase, ou quase um jargão, de que a voz do povo é a voz de Deus. Em muitos casos, sim, mas em muitos casos também não. Eu acho que a gente atravessou períodos aí muito conturbados dos próprios black blocs, né? Que acabaram transformando o que era para ser apenas um protesto
numa guerra. E isso a gente viu abertamente, discussões envolvendo bombas, isso e aquilo. Onde é que nós vamos parar com isso? Entendeu? Ali era a voz do povo que estava nas ruas. Você tinha milhares, centenas de milhares de pessoas protestando. E você tinha meia dúzia de vagabundos, de cretinos, de ordinários, de pessoas de péssimo caráter, pessoas ruins, com maldade no coração, a fim de transformar uma sociedade. Entendeu? Essas pessoas fazem... Ah, a voz do povo é a voz de Deus. Não, eu acho que tudo tem um ponto de partida e tudo tem que ser analisado com muito cuidado. Porque essa coisa da gente generalizar tudo, de que a voz do povo é a voz de Deus, para mim isso já não existe mais. A gente só precisa seguir um rumo, sabe? Eu acho que as pessoas precisam trabalhar muito mais a educação, o respeito, sabe? Então é isso que eu jogo, é isso que eu falo tanto para o pessoal da sua turma, tanto para você que vai ser jornalista, como vai ser médico, como vai ser advogado, que também tem muita gente boa e muita gente ruim, como toda profissão. Então, qualquer que seja a profissão que você vai escolher para o seu futuro, que você faça isso com o coração, com respeito, com educação. Coisas que vêm do berço, vêm lá dos seus pais. Então, se você souber usar isso para o bem, porque para o mal tem um monte, para o bem a gente está precisando. Junte-se a nós, vamos fazer coisas para o bem que eu acho que a gente está precisando.